Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Queria te convidar a ficar de pé aí por um momento. Agradecer ao pastor Rafael, amigo de longa data. Honrar os pastores dessa casa, pastor Daniel, pastor Paulo, amigos também. E trabalho maravilhoso que vocês têm feito aqui no Power Summit. Já tive o privilégio de participar anteriormente, não é? E uma proposta tão bonita de descobrir e descortinar, através da nossa atividade profissional, também essa missão de pregar o Evangelho. Billy Graham disse que nos últimos dias teríamos um grande avivamento no mundo dos negócios, e eu creio que nós estamos vivendo esses últimos dias. Quantos dizem amém comigo aqui? Ou seja, ser crente não é o que você faz aos domingos, ser crente é o que você faz de segunda a sábado. E faz toda a diferença você se municiar de todas essas ferramentas, né? Como dizemos aqui, Power Moment, tantas outras ferramentas que existem, tantos programas que existem. Eu vou ter a oportunidade de contar alguns deles na Transpes para vocês, para que você possa, de uma forma criativa, interativa, não é? Abrangente, inclusivista, chamar as pessoas e mostrar quem é Jesus nesse ambiente de trabalho. Antes de começar, eu queria fazer uma oração, se você puder fechar os seus olhos. Senhor, nesta tarde, te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a majestade. Agradecendo por cada pessoa que está aqui, cada negócio que está aqui representado, cada família, cada história, porque aqui estão seus guerreiros valentes, homens e mulheres que têm dito sim à vida e sim àquilo que o Senhor tem proposto para cada um de nós. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Antes de se assentar, cumprimente uns 2 ou 3 aí, quem está do seu lado. Daniel. Palestra. Daniel já é... Cadê o Dani? Tá aí não? Poxa vida. Ah, tá aí, ó. Tá de câmera. Palestra maravilhosa, viu, Dani? Passou tanto tempo, a gente se conhece, acho que é a primeira vez que eu vi você aqui, essa palestra tão inspirativa. Você já pregou a metade da minha palestra, agora eu vou aqui tentar, né? Coisa boa é estarmos aqui, deixa eu ver aí. Ali está o cronômetro, está um pouco da nossa... deixa eu me... Para onde que eu aponto aqui, Dani? Eu sei que estava aqui. Para cá. Aqui está indo, é. Opa. Nós vamos entrar num acordo aqui já já. Eu estou hoje acompanhado do meu filho, Daniel. Queria pedir ele que... Opa, isso aí. De cima volta. Então, aqui. Aí. Essa é a minha família. Já queria chamar o Daniel para vir aqui. Daniel é um dos meus 5 filhos. E tem 5 filhos. Sou... Não é sempre que eu tenho a oportunidade de estar acompanhado de um dos meus filhos, né? Cada um hoje tem a sua vida, é casado, tudo. Daniel é pastor, Daniel é economista, formado nos Estados Unidos. Ele é presidente do Hub Social, fundou o Hub Social aqui, um dos maiores ecossistemas de Minas Gerais de apoio ao terceiro setor. E ele é o head de ESG do Grupo Transpes. Então, ele que desenvolve muitos dos projetos que vocês vão ouvir falar aqui. Ele que tem essa capacitação, não é, de fazer esse desenvolvimento dos negócios. E é uma alegria, né, ter um filhão aqui como esse. Igual o Daniel falou, né, Daniel? Se eu estava aqui, ó, os meus já estão por aí também. Boa tarde, igreja. Queria compartilhar um pouquinho sobre o trabalho do Hub Social, mas antes queria te dar um pouco de contexto. Nós servimos a um Deus que é um Deus de obras, que é um Deus de projetos, um Deus que está fazendo uma obra maravilhosa na nossa nação, na nossa geração, uma obra maravilhosa na sua vida, na minha vida, na vida da pessoa que está do seu lado, né? E essa obra de Deus, ela passa por nós.
E na Bíblia vai falar também, lá no livro de Tiago, que a fé sem obras, ela é morta, né? E quando você chegar no céu, não sei se você já parou para pensar sobre isso, Deus não vai te perguntar sobre qual foi o seu lucro no ano de 2024, ou qual foi o seu resultado, a sua margem, o seu EBITDA, ou quantos funcionários você tinha, ou quantas pessoas você contratou, mandou embora. Deus vai te perguntar o que você fez com aquilo que Ele te confiou, o que você fez com os talentos que Deus te deu, qual foi o impacto, como o Daniel colocou, que a sua vida gerou, qual foi a sua obra. E é isso que nós temos tentado fazer através do Hub Social, e no Brasil nós temos uma oportunidade de fazer uma obra grandiosa, porque é um país, como o Daniel colocou, de mais de 200 milhões de pessoas. Não sei se você sabe, o Brasil é o 5º maior país em extensão territorial do mundo, e mais de 200 milhões de pessoas, podemos concordar também que não somos todos que temos acesso aos mesmos serviços e aos mesmos benefícios. Não são todas as crianças que têm acesso à escola, não são todos os jovens que têm acesso ao mercado de trabalho, não são todos os idosos que têm acesso a cuidados médicos, não são todas as pessoas que têm acesso a uma casa e comida e um teto, né? Temos pessoas em situação de vulnerabilidade social, e, em fato, temos milhares e milhões de pessoas, temos crianças nos sinais, pessoas que eu sei que você já viu no seu dia a dia e na nossa realidade. E aí entra a importância das organizações sociais do terceiro setor, que são organizações que trabalham justamente para combater essa vulnerabilidade social, para levar cuidado, para levar amparo, para levar amor, para levar esperança para essas pessoas, né? Organizações muitas vezes invisíveis, organizações muitas vezes que nós não conhecemos, organizações que dedicam ali anos e anos e anos e trabalham incansavelmente para combater as desigualdades, a situação de vulnerabilidade social, verdadeiros heróis na nossa geração. E no Hub Social é justamente isso que nós fazemos, apoiar e capacitar e investir em organizações sociais, projetos que trabalham com crianças, idosos, pessoas em situação de rua, mulheres, para construir um terceiro setor cada vez mais forte, cada vez mais sustentável, conectando empresas e pessoas junto a essas organizações sociais para promovermos a transformação social. Hoje no Hub Social nós apoiamos quase 100 organizações sociais diferentes, não só aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, Rio Grande do Sul, Pará, Rio de Janeiro, Salvador, entre outras cidades e municípios, todas elas com o objetivo de gerar transformação social, de combater as desigualdades e a vulnerabilidade, criando diversas iniciativas justamente para facilitar esse engajamento e essa conexão. Eu vou dar um exemplo de uma dessas iniciativas. Hoje, tudo praticamente está a um clique de distância, né? Aqui na palestra do Daniel, com um clique, você começa ali a acompanhar ele pelas redes sociais. Já quando a nossa programação terminar, com 2 cliques, você pede um Uber e você vai para casa, chega em casa, com mais 2 cliques, você pede o seu jantar, com 3 cliques, você liga a televisão e vê um filme. Mas quantos cliques nós precisamos dar se você quiser fazer o bem? Se você quiser ajudar uma pessoa? Hoje, fazer o bem, ajudar alguém, não é tão simples assim. Às vezes, você tem um tênis para você doar lá na sua casa, você tem um livro, você tem uma blusa, você tem uma mochila que você gostaria de doar, mas na sua vida extremamente corrida, você não consegue parar e fazer essa doação chegar a quem precisa. Então, no Hub Social, uma das iniciativas que nós criamos é a Caixa do Bem. A caixa é uma caixa adesivada, onde a gente coloca essa caixa em diversos prédios, estabelecimentos, empresas. Lá na Transpes tem, na Patrus tem, na MRV tem, na Drogaria Araújo tem, onde tudo que você quiser doar é só você colocar dentro dessa caixa. E quando essa caixa fica cheia, a gente tem um aplicativo que mostra para um projeto social que tem uma caixa do bem cheia lá nesse prédio, lá nesse condomínio, lá nessa empresa, e um projeto social vai até o lugar, busca essa doação, avalia, presta conta, manda foto, manda depoimento, né? E essas doações são muito importantes, porque muitas vezes são utilizadas ali para gerar renda, fomentar ali a economia circular, gerar renda em bazar, né? Gerar renda para essas instituições sociais. Só nesse ano de 2024, nós já enchemos mais de 300 caixas do bem cheias de doação. Cada caixa que a gente enche equivale a mais ou menos R$500. Às vezes, o pouco que a gente faz pode ser muito para muita gente. A cada caixa que enche, uma instituição é beneficiada, tem famílias que são transformadas, formas que a gente pode facilitar essa jornada de transformação social. Sabe, tem muita coisa que a gente pode fazer no nosso país, que é um país gigante, muita obra que a gente pode fazer
para expandir o evangelho do reino para fora também da igreja e alcançar cada vez mais pessoas, sermos luz e sal da terra. Então, esse é um pouquinho do trabalho do Hub Social. Se você quiser saber mais, vou estar ali junto aos livros ali do meu pai também. E quiser saber mais sobre o nosso trabalho, quero te convidar a seguir nas redes sociais ou Hub Social para saber um pouquinho mais do nosso trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Dani. Há 3 anos atrás eu escrevi esse livro, Valor das Pessoas, Gestão Humanizada, onde eu conto a história minha, né, um pouco da minha história. E esse livro está lá também. Todo o recurso aqui da venda desse livro vai para o Hub Social, onde eu falo sobre os nossos programas, sobre esse modelo de gestão que ganhou muitos prêmios, né, no Brasil e fora do Brasil. São mais de 20 programas e se você quiser levar para casa, aí, com certeza você vai poder aproveitar muito mais. Hoje, o Grupo Transpes são essas empresas. A Transpes é uma empresa de 58 anos, fundada pelo meu pai. Uma história muito bonita de um imigrante espanhol que tinha um sonho de ser motorista de caminhão. E aí surge a Transpes, lá em 1966, 65, alguma coisa assim. Nós temos 2 empresas também, 2 SPS no mercado de PPPs, de uma parceria de público-privado de educação e outra na área de saúde, com a gestão de postos de saúde e gestão de escolas, além de aluguel de ativos também, de caminhões, automóveis, linha amarela. E eu não quero falar de negócio hoje, eu quero falar um pouco de... Quero te entregar tudo que Deus colocou no meu coração nessa tarde. Tem 32 minutos, eu quero ser fiel a esse cronômetro. E eu oro para que você me acompanhe. E existe uma palavra-chave, que eu quero ler um texto bíblico, falar um pouco da minha vida. E essa palavra se chama posicionamento. Vamos falar juntos? Mas eu sei que está assim depois do almoço, você alimentou bem, é um sábado, é um dia mais tranquilo, né? Mas eu quero que você me ajude a falar mais forte. 1, 2 e... Posicionamento. Você conhece quem é ou quem foi esse homem, não é? Eu tive o privilégio de encontrar com ele 2 ou 3 vezes. E uma vez um repórter perguntou a ele assim: Pelé, por que você faz tantos gols? E ele respondeu para o repórter: porque a bola me persegue. O repórter não se deu por vencido, né? Não entendeu a resposta dele. E ele: mas como assim, Pelé? Como é que a bola te persegue? E o Pelé respondeu dizendo assim: eu sei me posicionar em campo. Ou seja, à medida que você sabe se posicionar em campo, a bola chega para você e você faz o gol. E essa metáfora também é verdadeira na vida. À medida que você se posiciona corretamente na vida, a vida te encontra. E você tem o êxito e aquilo que você planeja e aquilo tudo que você pretende construir e sonhar na sua vida. Eu queria ler um texto com você, está aí na Bíblia, de um homem muito peculiar. É a história de Zaqueu. Você não precisa me acompanhar, eu vou ler 6 versículos. Está relatado em Zaqueu, em Lucas, capítulo 19, a história de Zaqueu diz assim, que ele era um dos chefes dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas ele era de baixa estatura e não se conseguia por causa da multidão. Assim ele correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com muita alegria. Este homem carrega uma peculiaridade na história dele. Se você ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você não vai encontrar em nenhuma história, em nenhum outro relato bíblico, Jesus se autoconvidando para ir na casa de alguém. Esse é o único homem que Jesus se convidou para ir na casa dele. Sempre acontecia de forma contrária. Jesus era convidado para ir à casa das pessoas. Às vezes ele ia, às vezes não ia. Esse é o único homem na Bíblia, a única pessoa que Jesus fala assim, ó, eu vou para a sua casa. Esse cara deve ter feito alguma coisa espetacular. Ele deve ter feito alguma coisa única. Ele deve ter feito alguma coisa que encheu os olhos de Jesus
e chamou a atenção dos céus. E o que ele fez foi exatamente se posicionar corretamente. Se posicionar corretamente. Quando a gente vê essa história, é uma história muito conhecida, a história de Zaqueu, quando Jesus passa debaixo daquela árvore, né, que Daniel falou aqui há pouco, eu tenho a impressão que Jesus chegou debaixo daquela árvore, e a primeira expressão que ele usou não está na Bíblia, mas deve ter sido assim: uau! Vamos falar juntos? 1, 2 e... Outra vez, 1, 2 e... Zaqueu, eu não esperava que você fosse capaz de tanto. Posicionamento. A palavra hoje em alta no nosso mundo corporativo, alta performance, não é verdade? Todos nós queremos atingir alta performance. Market share, EBITDA, lucro, posicionamento no mercado, fusão, aquisição, M&A, isso, aquilo, outro. Mas eu tenho uma outra palavra para você nessa tarde, que tem invadido o meu coração e que tem levado aí aos 4 cantos da nossa nação, que se chama divina performance. Você está comigo hoje à tarde? Divina performance, muitas vezes, ela é um oposto à alta performance, e muitas vezes elas se encontram, e elas não é uma ou outra, pode ser as duas. Mas Deus, no final do dia, quer que você tenha uma divina performance. Como meu filho disse, eu não vejo a gente chegando no céu, imagino lá, não é, tendo um papo com Jesus, e Jesus não vai me perguntar qual foi a EBITDA da Transpesa em 2024. Jesus não vai me perguntar qual foi o market share. Jesus não vai me perguntar se eu cumpri o plano de vendas ou não. Jesus não vai perguntar qual foi o lucro líquido, quanto que foi o resultado dos acionistas. Possivelmente ele me pergunte: o que você fez na posição que eu te coloquei? O que você fez com o seu nível de influência, de autoridade, de relacionamento que eu te coloquei? E isso faz toda a diferença quando a gente fala de divina performance. Voltando à nossa história de Lucas, Zaqueu só nos é dado 2 adjetivos sobre ele. Muito pouco a Bíblia fala sobre Zaqueu. A Bíblia fala que ele era baixo e a Bíblia fala que ele era rico. Só isso. Ele não era como eu, um homem de quase 2 metros de altura. Ele possivelmente tinha 1,55 m, 1,60 m de altura. E que era um homem rico. E naquela manhã, acompanhem comigo o texto, Jesus passava despretensiosamente por Jericó. E Zaqueu saiu de casa, deve ter dito para a mulher dele, falou: eu preciso colocar os meus olhos nesse homem. Preciso ver quem é esse cara que multiplica os pães e os peixes, que anda sobre as águas, que ressuscita os mortos, que cura os cegos, que dá palavras e lições de vida maravilhosa por onde quer que ele passe. Eu quero ver esse homem. Ele deve ter se posicionado estrategicamente, mas a Bíblia diz que tinha uma multidão tão grande na frente dele, e por ele ser baixo, ele não conseguiu ver Jesus. Ele tinha 2 opções, diga comigo, 2 opções. A primeira opção era voltar para casa, dizer para a mulher: mulher, hoje não é meu dia. Porque eu tentei ver o homem, saí de casa cedo, me arrumei, pus uma roupa bacana, mas não deu certo. Ele tinha uma segunda opção. A segunda opção foi exatamente o que ele fez. E é um segredo, uma chave que eu quero te entregar nessa tarde. Quando nós vivemos uma alta performance, o conceito e a cultura da alta performance é esconder as limitações e esconder as fraquezas. Não quero parecer arrogante a você, mas você sabe que você tem limitações? Será que você podia dizer isso para quem está do seu lado? Você sabe que você tem fraquezas? Mas a alta performance te empurra a esconder. E você não pode demonstrar fraqueza, você não pode demonstrar limitação, você não pode demonstrar fragilidade. Você tem que postar na sua mídia social só sorriso, só Porsche, só jato, só avião, só bilhão. Eu nunca vi ninguém postando na mídia uma promissória protestada num banco, né, Daniel? Nem sei se existe isso mais assim, mas vamos lá. Só sucesso. Que você pode, que você é forte, que você é corajoso, que você é valente, que você consegue todas as coisas. Mas a performance divina
fala para você o seguinte, que é através da sua limitação que você vai encontrar o seu propósito. Preste atenção nisso. Querido. Existe beleza na sua fraqueza. Existe beleza na sua limitação. Zaqueu só chegou aonde chegou porque ele era baixo. Porque se ele fosse como eu, 2 metros de altura, o propósito dele estaria cumprido, completo, ele teria visto Jesus e ele teria voltado para casa. A vida nos chama a fazermos uma reflexão. Estamos aqui num summit, não é? De empreendedores, de negócios. É você olhar para dentro de você nessa tarde e encontrar a beleza da sua história, a beleza da sua trajetória, a beleza das suas cicatrizes e a beleza das suas dores. Não esconda isso, diga para quem está do seu lado, não esconda isso. Porque em você saber lidar com isso, muitas pessoas, poxa, se eu tivesse nascido em outro tempo, se eu tivesse pais que pudessem me apoiar e me dessem recurso para que eu pudesse estudar e ser um pós-graduado, estudar fora do Brasil e fazer uma faculdade. Ah, se eu tivesse conseguido aquele lugar. Ah, se aquele sócio não tivesse me passado a perna desse jeito. Ah, se eu tivesse aquela oportunidade. Ou seja, nós às vezes nos lamentamos, mas é exatamente na sua dor. É na sua dor. Pergunte aí ao seu vizinho, onde está doendo? Aí está o segredo do seu propósito. Aí está o segredo do seu propósito. Não injete penicilina espiritual na sua dor. Existe valor na sua dor, existe virtude na sua dor, existe grandeza na sua dor. Quanto, sabe, você encontra na sua limitação, fala assim, Deus, que coisa boa é. A sua história é maravilhosa. Diga para quem está do seu lado, a sua história é maravilhosa. Zaqueu não se deu por vencido. Diga para quem está do seu lado, Zaqueu não se deu por vencido. Porque na sua limitação estava o seu propósito. Ele enxergou o ponto futuro. Talvez esse seja um dos segredos mais bonitos da nossa jornada com Jesus e no mundo corporativo. Dizem que os grandes jogadores de futebol, eu gosto de futebol, né? Gosto de estudar futebol, gosto de entender de futebol, que os atletas que são mais bem pagos no futebol são aqueles que lançam a bola no lugar que é chamado ponto futuro. Não tem ninguém, mas vai chegar. Não tem ninguém naquele lugar, mas vai chegar. É você que vai chegar nesse ponto futuro. Esse ponto futuro, a nós, damos outro nome, Hebreus capítulo 11. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, Zaqueu conhecia o terreno, Zaqueu conhecia a cidade, ele não voltou para casa, ele falou, Jesus passou por aqui, eu não enxerguei ele, não consegui ver ele. Zaqueu correu para um ponto futuro, que ele sabia que Jesus ia passar por lá. Eu quero te desafiar nessa tarde a visualizar o seu ponto futuro. O ponto futuro da sua vida. Preste atenção, você só vai a lugares que você já foi. Aqui, ó. Você só vai a lugares que você já foi. Eu conto no meu livro a história de um rapaz que se chama Felipe. Ele trabalha na Transpeça, muitos anos atrás. E ele passa por mim pelo corredor e ele fala, boa tarde, seu Sandro, tudo bem? Eu sou o Felipe. Ele falou, ô Felipe, tudo bem? Eu sou o Sandro. Ele falou, eu sei quem você é o presidente da Transpeça. Eu falei, sou eu mesmo. Eu falei, posso ser seu amigo? Eu falei, pode. Vamos lá, Felipe, você pode ser meu amigo. Posso te mandar uns e-mails? Eu falei, pode. Meu e-mail é sandro@transpeça.com.br. Pode mandar um e-mail. Eu falei, eu posso tirar uma foto com você? Eu falei, pode, vamos tirar uma foto agora. Ele falou, quero te dizer que um dia eu vou sentar na sua cadeira. Eu falei, não seja por isso, Felipe, vamos lá na minha sala agora, você se assenta na minha cadeira, tiramos uma foto e está tudo resolvido. Ele faz assim com o dedo dele, eu falei, não, você não está entendendo o que eu estou falando. Eu já fui lá no nosso RH, e se eu fizer todo o plano de carreira que eu preciso fazer, daqui a 22 anos eu vou ser o CEO da Transpeça. Sabe o que eu falei? Uau! Você é o ponto futuro na vida de alguém.
Tem alguém olhando para você. Diga para quem está do seu lado, tem alguém olhando para você. A vida não se trata sobre você. A vida se trata sobre quem está olhando para você. De você ser uma inspiração, diga comigo, uma inspiração para a vida das pessoas. E eu ia para o refeitório e o Felipe falou, posso almoçar com você? Eu falei, pode, Felipe, vamos lá. Pegava a minha bandeja, Transpes está aqui, né, em Betim, a nossa sede. Temos 22 filiais no Brasil. E eu punha arroz, feijão, ele feijão, frango, ele frango. Eu pulava o pudim, ele pulava o pudim. Virava para a turma dele e falava assim, ó, eu e o Sandro aqui almoçando junto aqui. Mandava para mim uns 50 e-mails, muito mais do que eu tenho capacidade de responder, perguntando de tudo que você pode pensar e imaginar. Um dia ele manda um e-mail para mim que captura a minha atenção, ele fala assim, Sandro, qual foi o dia mais importante da sua vida? Eu falo, Felipe, eu já tive muitos dias importantes na minha vida, meu casamento, o nascimento dos meus filhos, realizações profissionais, na igreja, mas sem dúvida nenhuma o dia mais importante da minha vida foi o dia em que eu aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E esse e-mail eu disparo para o Felipe. Daqui a pouco eu recebo um e-mail do pai do Felipe, contando a história do Felipe, que ele fazia parte daquele grupo de PCDs, da Transpes. Falando que daqui a 2 sábados seria o aniversário do Felipe. E que eu não imaginava quem eu tinha me tornado para o Felipe. Aquele final de semana, nas festas que ele ia, da família, com os pais, passear e tudo mais, ele tinha que ir com o uniforme da Transpes, e para todo mundo ele dizia, você sabe que eu sou amigo do Sandro? Como se todo mundo me conhecesse. E mostrava a minha foto com ele. O Felipe ficaria tão honrado se você pudesse vir no aniversário dele, que eu nem comentei nada com ele. Eu falei, eu vou. Sábado cheguei, estava reunida a família, alguns amigos. O Felipe pede a palavra, um jovem brilhante. Falou, olha, o Sandro me disse que o dia mais importante da vida dele foi o dia em que ele aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E eu quero que hoje seja o dia mais importante da minha vida. E hoje eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E ali naquela tarde, Felipe, a irmãzinha dele, os pais dele, aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Querido, se permita ser o ponto futuro para a vida de alguém. Você está comigo aqui? Alcance o seu ponto futuro. Talvez você esteja dizendo assim, não tem nada lá, mas você vai chegar lá. Diga para o seu vizinho, você vai chegar lá. Não tem nada nesse ponto futuro. Não tem nada preparado, não tem, nada de extraordinário. Zaqueu conseguiu visualizar na sua mente, falou, eu não consegui encontrar com Jesus aqui, mas eu vou me encontrar com Ele lá, no ponto futuro. E de repente, Zaqueu sobe em uma árvore. É isso que está escrito na Bíblia, gente? Não, não é isso que está escrito na Bíblia. Leia a sua Bíblia com atenção, porque na Bíblia está escrito que Zaqueu subiu numa árvore brava. Você está comigo aqui? Olha aí a versão que você quiser, que você escolher. Ou seja, era uma árvore cheia de espinhos. Você já viu o homem rico subir em árvore? Ainda mais árvore de espinho. Para Zaqueu subir naquela árvore, a metade da roupa dele rasgou. As mãos dele estavam todas já sangrando, porque foi o único lugar que ele achou. Não era fácil. Daniel falou alguma coisa sobre isso aqui. Sabe, Deus quer nos tirar da nossa zona de conforto. Deus quer te tirar das sombras. Será que você pode dar um amém nessa tarde aqui? Tem tanta gente vivendo nas sombras. Tem tanta gente que não aparece. Você tem uma voz, você tem uma mensagem, você tem uma história maravilhosa, você tem sonhos brilhantes e você vive nas sombras. É hora de você sair das sombras. Diga para quem está do seu lado, é hora de você sair das sombras. Eu posso ver Zaqueu em cima daquela árvore. Feche os seus olhos aí, 10 segundos. Zaqueu em cima daquela árvore. Top 3 no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, o WhatsApp bombando na mulher dele, falando assim, Deus, o que o seu marido está passando de vergonha na gente aqui, subindo em cima dessa árvore. Por quê?
A cultura da alta performance quer você habitando num lugar seguro. A cultura da divina performance quer que você avance as suas barreiras e te colocar em alto risco. Diga comigo, alto risco. E eu não estou dizendo alto risco de alavancagem financeira, não. Estou dizendo que alguém precisa da sua oração. Alguém precisa do seu abraço. Alguém precisa do seu testemunho. Eu tenho 14 minutos e eu vou terminar. E eu quero te dizer que eu fiz muitas cruzadas evangelísticas na minha vida. Alguns aqui me ajudaram muito, me acompanharam em muitas cruzadas. Eu sempre trabalhei com transporte, então, um dia Deus me deu um sonho de ter uma carreta que fosse um palco, com luz, com todo equipamento de som, de iluminação, gerador, energia, para ir nas cidades pregando o Evangelho. E assim eu fiz, meus filhos eram pequenos, iam comigo para dentro do carro, a gente viajava a noite inteira. Uma noite de sábado eu fui fazer uma campanha evangelística numa cidade aqui, perto de Belo Horizonte, do interior. Eram cidades de 20 mil, 30 mil, 50 mil habitantes. Eram campanhas para 500 pessoas, para 1.000 pessoas, para 5.000 pessoas. Essa noite chovia. Pensa num sábado que o céu abriu as portas. Chovia. Os poucos pastores que estavam me ajudando diziam assim: Sandro, vamos cancelar a campanha evangelística? Não vai dar certo, não vai aparecer ninguém. Está chovendo demais. Eu falei, não, eu saí de Belo Horizonte para pregar o Evangelho, eu vou pregar o Evangelho. Mas se não vier ninguém, não tem problema, eu vou pregar o Evangelho do mesmo jeito. Quanto mais a gente orava para a chuva parar, parecia que mais o céu abria e mais água descia. E eu comecei a pregar o Evangelho. Eu preguei o Evangelho com força naquela noite, pessoal. Sabe quantas pessoas estavam naquele mar daquela praça? Ninguém. Diga para o seu vizinho, ninguém. E eu fiz um apelo. Sabe quantas pessoas aceitaram Jesus? Não é pegadinha, não. Ninguém. Não tinha ninguém na praça. Estava chovendo demais. Até os músicos foram embora. A aparelhagem já estava toda em curto-circuito. Eu fui embora para Belo Horizonte, voltei para BH. Era um misto de alegria e de decepção, porque a minha performance tinha sido um fiasco. E o mundo mede a gente por performance, é ou não é? No domingo as pessoas iam me perguntar, quantas pessoas aceitaram Jesus lá naquela cruzada que você foi em tal lugar? Eu ia ter que falar, ninguém. Mas por dentro eu sabia que eu tinha feito aquilo que eu precisava fazer. O tempo passou. E um dia eu pego um voo, sento no meu assento, e a comissária me chama, fala, senhor Sandro Gonzalez está a bordo, por favor, se identificar. Eu já imaginei que eu estava no voo errado, alguma coisa assim. E ela chegou gentilmente e falou assim, o senhor deixou a sua CNH cair no chão? Eu vim aqui te devolver. Tinha um jovem do meu lado, ele virou para mim e falou assim, você já foi na minha cidade? Eu falei, qual é a sua cidade? Ele falou o nome daquela cidade. Tudo que eu queria daquela cidade era riscá-la do mapa. Nunca mais, nem no trevo dela, eu ia passar na minha vida, porque era um vexame, era uma derrota, uma performance negativa. Ele falou o nome da cidade, eu hipocritamente, porque todos nós temos um pouquinho de hipocrisia dentro de nós, né? Falei, não me lembro, pode ser que eu tenha ido. Ele apontou o indicador quase na minha cara e fala assim, você já foi na minha cidade. E eu vou te dizer o que aconteceu naquele sábado à noite. Eu e a minha esposa estávamos na nossa casa. Nós tínhamos uma festa para ir, mas chovia tanto que a força acabou. O elevador parou, a gente não conseguia mais sair de casa, a televisão pifou, não tinha mais energia, a única coisa que a gente podia ouvir era alguém de longe pregando o Evangelho na praça. E eu quero dizer para você que teve uma hora que você falou assim, quem quer aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador, levante a sua mão.
eu e a minha esposa levantamos a nossa mão dentro do nosso apartamento e aceitamos Jesus. Querido, faça assim com as suas mãos, assim, hoje à tarde, assim, ó. Fala, eu quero viver no risco. Faça assim, ó. Quero aumentar o meu risco a partir de hoje. Alguém precisa da sua mensagem, alguém precisa da sua história, alguém precisa da sua coragem. Se eu pudesse te dar um presente hoje à tarde, eu daria. Sabe qual era? Uma árvore cheia de espinhos para você subir nela. Você vai se machucar inteiro, vai ralar. Porque a Bíblia e o convite que Jesus nos faz continua sendo o mesmo. Que larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição, mas apertado e estreito o caminho que conduz à vida eterna. Tenha coragem de se expor. Diga aí para quem está do seu lado, tenha coragem de se expor. Eu estou terminando. Tem 9 minutos. O tempo está multiplicando, hein? Vou até respirar aqui. Sabe o que eu fico impressionado? Que Jesus diz para Zaqueu. Jesus chega debaixo daquela árvore. Imagina a cena. Jesus olha para cima. O que Jesus falou? Só tem 3 ou 4 aqui prestando atenção, hein? Não. O que Jesus falou? A gente está em Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Jesus pode ter falado, uai, o que você está fazendo aí, Zaqueu? Agora, o que me fascina é o que Jesus diz para Zaqueu, e eu não sei se você já se encantou com essas palavras, quando Jesus disse assim, Zaqueu, desce depressa da árvore, porque hoje eu vou para a sua casa. Era hora de você ter dito uau! Zaqueu só queria ver Jesus. O dia acabou com ele dando um banquete na casa dele, com Jesus sentado ao seu lado. Eu fico maravilhado com quando Jesus diz assim, depressa. Você já parou para se perguntar por que Jesus não simplesmente disse assim, Zaqueu, desce, eu vou com você para sua casa? Não. Jesus disse, Zaqueu, desce, Zaqueu, desce, Zaqueu, desce, Zaqueu, desce. Agora, se para subir a metade da roupa já tinha rasgado, você quer que eu desenhe para você ou não precisa? Naquele tempo não tinha calça jeans não, pessoal. Para descer foi o caos. Ele desceu voando, ele desceu escorregando naqueles espinhos todos. Ele estava com a mão já toda arranhada, joelho esfolado para todo lado, espinho para todo lado na cara dele. Porque às vezes, para você seguir a Jesus, significa você fazer renúncias e suportar a dor. Não é se ver livre delas. E por que o depressa? Por que o depressa? A Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa. Eu imagino Zaqueu descendo daquela árvore, pegando o celular dele, falando, mulher, você não sabe o que me aconteceu. Tira a picanha da geladeira, prepara o arroz, a farofa, faz o pão de queijo, olha e põe tudo que a gente vê aí. O homem está indo jantar em casa, mulher. Você é doido! Como é que um homem faz uma coisa? Não foi eu, a culpa não é minha, foi ele que se convidou. Aí está a explicação de tudo. Não foi Zaqueu que convidou, porque fosse Zaqueu que convidasse, ele estava morto. Foi ele que se convidou. E eu termino entregando essa chave para você também nessa tarde. Precisamos desenvolver um senso de urgência para aquilo que é divino nas nossas vidas. Um senso de urgência. Às vezes nós sempre postergamos. Às vezes nós sempre prorrogamos. Às vezes nós sempre deixamos para depois aquilo que precisamos fazer hoje. Eu queria que você ficasse de pé comigo.
talvez, a resposta a essa pergunta de por que Jesus deu essa ordem que Zaqueu fosse depressa. Seja porque Jesus, conhecendo o ponto futuro de todas as gerações, de todas as histórias, de todas as nações, saberia que uma tarde como essa mensagem estaria sendo pregada num ambiente tão bonito como esse. Dizendo para mim e para você que a divina performance faz o tempo de hoje se tornar o melhor tempo das nossas vidas. Não é quando você fizer 1 bilhão, não é quando você tiver um carro, não é quando você tiver um negócio, não é quando você resolver abrir capital, não é quando você abrir o seu negócio. É uma jornada. É um caminho. É o que aprendemos nos legendários quando dizem para a gente: desfrute o caminho. Nem sempre será agradável. Nem sempre será realizador. Mas quando você se permite viver nesse senso de urgência, é Jesus nos mostrando e nos ensinando que, por que não você? Por que não agora? Por que não a partir de hoje? Você fazer aquilo que você ainda não fez. Eu imagino que quando Zaqueu subiu naquela árvore, os céus estavam abertos sobre ele, e os anjos dizendo: olha o que esse homem foi capaz de fazer por Jesus. Sabia que você é capaz de superar as expectativas do Senhor na sua vida? E Ele vai olhar para você e vai dizer assim: uau! Eu não esperava que você fosse a tanto. Eu não esperava que você se expusesse tanto. Eu não esperava que você tão cheio de coragem. Eu não esperava, sabe, que você fizesse tanta coisa ligada à divina performance e não somente à alta performance. Eu queria fazer uma oração por você nessa tarde. É uma história simples. Mas é uma história que aquece os nossos corações. Porque sendo Zaqueu quem era, escrevendo a história que escreveu, e você conhece a sequência dessa história, eu e você podemos alcançar muito mais em Deus. Talvez você não esteja alcançando o EBITDA, o lucro, o market share, a vida financeira. Mas tudo isso é pequeno, perto da sublimidade do que Deus quer que você faça na vida das outras pessoas. A alta performance normalmente quer ter a sua oração respondida. E é legítimo. Mas a divina performance quer ser a resposta da oração para a vida de alguém. Eu oro nessa tarde para que você seja a resposta para alguém. Eu oro nessa tarde para que você seja o ponto futuro na vida de alguém. Eu oro nessa tarde para que você possa, sabe, romper as suas barreiras e se colocar em movimento, até mesmo onde você acha que é impossível, fazendo que conquistas e sonhos proféticos se transformem em realidade na sua vida. Pai, eu te agradeço mais uma vez por cada pessoa que está aqui, orando, Senhor,
para que aquilo que só o Senhor pode fazer, só o Teu Espírito Santo pode fazer, faça agora. E que possamos dizer, como Isaías disse, um jovem: eis-nos aqui, Senhor. Por que não eu? Por que não agora? A partir de hoje. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês.